Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico. O nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo no estudo do capítulo 17, vamos analisar os versículos de 6 a 14. Como falamos no nosso último encontro, todo o capítulo 17 é uma prece que Jesus faz antes da sua crucificação, depois daquela conversa que ele tem com os seus discípulos na última ceia em Jerusalém. E vamos prosseguir um pouco mais na prece. A primeira parte da prece é o pedido de Jesus por si mesmo. Nessa parte, ele começa a pedir pelos discípulos. Acompanhe conosco este estudo. O texto bíblico diz o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto ao mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então Jesus está conversando com Deus. Vejam que a oração é um diálogo, na verdade um monólogo que Jesus faz, dirigindo a Deus e explicitando o seu pensamento. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. 3 coisas podemos nos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Isso está explicado no Livro dos Espíritos, da questão 659. A prece de louvor é formulação de reconhecimento da onipresença e onipotência de Deus. Por meio dessa prece, expressamos nosso júbilo pela sua sabedoria, bondade e justiça. A prece para pedir, em primeiro lugar, é possível pedir para si mesmo. Na questão 663 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Os Espíritos respondem: a prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil, quando ela é bem feita, porque fortalece e é já um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sabes isso? Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal
sob o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Credes que Deus não vos tem escutado porque Ele não fez um milagre por vós, enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parece o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, Ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Então vejam como que é bem explicitado o valor da prece por si mesmo. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Semelhante atitude da alma, porém, não deve em tempo algum resumir-se simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas pedir acima de tudo a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, traçado para o seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que venha a ser o bem de si mesmo. Essa orientação é de André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, pela psicografia do Chico Xavier. E temos o outro conselho muito importante: ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela da imprensa, ou até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a descerem do cérebro ao coração. Recordemos o Divino Mestre, estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências, desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes, de momento, pareçam contra nós. Essa é a orientação de Emmanuel, num texto chamado A Luz da Oração, que está na Antologia de Preces Mediúnicas, psicografada por Chico Xavier, na lição Oração e Atenção. Então, também as preces intercessórias, e nesse trecho Jesus começa a pedir pelos seus discípulos, essa oração nós fazemos em benefício de outra pessoa. E as orientações dos espíritos superiores de Kardec, na questão 662 de O Livro dos Espíritos, consistem no seguinte: o espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhe bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma de que necessitam. Mas aí ainda a prece do coração é fundamental, a dos lábios não é nada. Então, quando Jesus fala, eram teus e me destes, aceitar os ensinos, quer dizer, aceitar a palavra, ele fala do logos. Logos é a palavra, é o ensinamento.
Então ele diz, rogo por eles, não pelo mundo. Então Jesus está fazendo uma prece intercessória. A súplica de intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física. Vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Olha que texto bonito, falando da prece intercessória que está no site da Federação Espírita Brasileira. E as coisas do Pai são de Jesus. Isso está dito no texto. As coisas de Jesus são do Pai. Jesus não está no mundo, mas eles estão no mundo. Então ele pede pelos que vão ficar, porque ele está retornando a Deus, ele está se despedindo. Então ele diz que guardou a todos, menos um. Está se referindo certamente a Judas, que Judas se ausentou do circuito dos discípulos naquele momento para cumprir aquela sua ideação de poder. Então Jesus diz, guardei a todos, menos um. Então ele mostra essa questão do livre-arbítrio. Os 11 ficaram, mas Judas se ausentou por força do seu livre-arbítrio. Então, e ele diz, o mundo os odiou por causa da palavra. Então, assim como o mundo se organizou contra Jesus, todas aquelas forças também se organizariam contra os discípulos. E a respeito disso, em Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel faz um comentário muito importante na lição 169, acerca desse versículo de número 14. E o Caminho, Verdade e Vida também é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel comenta o seguinte: aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas, é sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, neste particular, não padece qualquer dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, bendizei os que vos maldizem, emprestai sem nada esperardes, não julgueis para não serdes julgados. Entre vós o maior seja o servo de todos. Buscai a porta estreita, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. No mundo tereis tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível guardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá!